Ó, nesse vídeo eu vou compartilhar com você a história de uma paciente que não estava conseguindo emagrecer, mesmo tomando remédio, fazendo dietas extremamente restritivas. E depois que começou a fazer o trabalho comigo, começou a aplicar a metodologia que eu trabalho dentro das minhas consultas, caramba, em 15 dias ela já conseguiu eliminar 2 quilos. Ela voltou a ir ao banheiro com regularidade, sem sofrimento, e ela voltou a se sentir como um ser humano normal de novo. Você vai entender essa história, você vai entender por que eu estou falando isso. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui como uma conversa. Então sinta-se como se a gente estivesse batendo um papo. Tô pegando meu café aqui, ó. Porque eu quero de fato bater esse papo com você. Eu quero compartilhar um pouco da forma que eu penso quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de dietas, saúde intestinal, problemas intestinais. E como que eu conduzo isso dentro das minhas consultas, tá? Porque uma coisa que eu reparo, inclusive nessa semana mesmo que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tive alguns atendimentos que me chamaram a atenção em um aspecto. Que é que a gente vai relatar aqui, que eu vou relatar aqui para você. Que passa despercebido, ou melhor, né, que passa despercebido. Muitas pessoas não se atentam a isso. Poucos profissionais têm conhecimento específico sobre esse assunto, tá? Eu já vou adiantar para não te deixar curioso ou curiosa, que é os aspectos comportamentais. Então, quando essa paciente ela me procurou, ela estava desesperada. Eu não sei se você está desesperado, está desesperada, mas a sensação que a gente tem é uma sensação de angústia, é uma sensação de frustração, é uma sensação horrível. Porque eu já tive desesperado quando eu não sabia mais o que fazer, quando eu estava literalmente perdido, porque tudo aquilo que eu estava fazendo nada resolvia. E parecia que não existia uma solução. Inclusive essa paciente ela tem 50 anos. E foi uma grande frustração da parte dela quando ela completou os 50 anos e ela estava 10 quilos acima do peso. Hoje ela está fazendo, esse ano ela faz 51, né, 2025, o ano que eu gravo esse vídeo. E ela falou, Lucas, me salva, me ajuda, porque eu não aguento mais viver do jeito que eu tô, nenhuma roupa entra mais, eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu não tenho mais vontade de é, ficar sem roupa na frente do meu marido, muito menos ter relações sexuais com ele. Eu literalmente estou entrando num estado depressivo. E aí ela trouxe, né, tudo aquilo que ela estava fazendo, um pouco das últimas coisas que ela tinha feito. E uma das coisas que ela tinha feito foi uma dieta cetogênica. Dieta cetogênica, não sei se você sabe, mas é a dieta que você só come gordura. Deixa eu botar aqui porque eu acho que devia estar mais baixo. Você tira carboidrato, você come mais gordura e proteína e é uma dieta que faz você perder peso rápido. Só que, qual é o problema dessa dieta? É uma dieta restritiva. Você não pode comer carboidrato. Além disso, ela, por conta de não estar conseguindo ter resultados satisfatórios, resultados que, quando mais nova, ela tinha com esse tipo de dieta, ela buscou um médico e começou a tomar um remédio. Um remédio que diminui um pouco a ansiedade, um remédio que tira um pouco de fome, uma fórmula manipulada, que inclusive nessa própria fórmula também tinha um composto, que é um diurético. Um diurético muito utilizado para ajudar a evitar casos de espinha, tá bom? E também tem um efeito diurético leve, mas é diurético. E aí quando ela chegou para mim nesse estado, eu já sabia que existiria um trabalho a ser feito no aspecto de recuperar o metabolismo dessa paciente, porque esse tipo de dieta, o remédio que ela estava utilizando e a alimentação que ela estava seguindo eram coisas que estavam comprometendo, já tinham comprometido completamente o metabolismo dela. Além da idade, né, claro, mas acima de tudo, ela falou uma coisa que me deixou claro um outro fator que estava conduzindo ela também a ter mais dificuldade de perder peso, que era a saúde intestinal. Ela falou, Lucas, olha, é horrível quando eu vou no banheiro. Porque para eu conseguir fazer cocô é um sofrimento.
As fezes elas são tão ressecadas que na hora que sai, machuca. Quando eu consigo fazer, sai muita quantidade. E aí ela até brincou falando que entupiu o banheiro. Essa paciente ela não tinha vergonha nenhuma. E tá tudo bem, porque eu sou acostumado com isso e de fato são assuntos que são um pouco, né? Tem gente que sente um pouco de vergonha, mas, cara, é a realidade, né? A gente tem que falar, até porque eu sou um profissional especialista em saúde intestinal e o cocô é uma forma da gente avaliar a saúde intestinal, né? Enfim, ela trouxe esse relato e aí, além disso, falava, sentia estufamento, sentia gases. Muitas das vezes não tinha muita energia para fazer as coisas do dia a dia. Enfim, ela estava literalmente no caos. E se você está se identificando com essa paciente, você vai entender um pouco mais como você pode resolver isso, tá? Os primeiros passos que você pode dar. E ali, existiam, então, duas coisas. Primeiro, saúde intestinal, tá? Saúde intestinal estava comprometida, o intestino dela estava inflamado. A outra coisa é o que eu falei para você de comportamento. O que é o comportamento? É como eu ajo diante daquilo que eu estou buscando. Então, se você quer emagrecer, você precisa hoje observar quais são os comportamentos, ou seja, quais são as suas ações diárias com relação a esse emagrecimento. Porque é muito normal nós hoje buscarmos algo, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para o dia a dia, muitas das coisas que a gente faz, muitas das escolhas que a gente tem, muitas das decisões que tomamos não estão coerentes com aquilo que a gente quer. E no caso dessa paciente, o problema dela era que ela estava fazendo uma dieta que conduzia ela, em um determinado momento, mudar as suas ações. Porque, veja, quando você faz algo extremamente restritivo, e talvez você tenha passado por isso, você sabe exatamente o que eu vou falar agora. Se você nunca passou, você vai entender o porquê que essas coisas não funcionam e por que você tem que ficar longe disso. Mas a dieta restritiva, ela te coloca numa situação de restrição. Uma situação onde você literalmente, às vezes, não pode nem comer uma banana. No caso da dieta cetogênica, você não pode comer frutas, né? São algumas frutas e dependendo da dieta, do perfil, nem pode. Você não pode comer uma batata doce. Você não pode comer quase nada. E alimentos que fazem parte da nossa vida durante anos. Ou seja, é natural que em um determinado momento você não sustente. Em um determinado momento você vai ter tanta vontade, tanto desejo, que você não vai conseguir ter autocontrole suficiente para se segurar. Isso não acontece porque você é uma pessoa fraca. Isso acontece porque é fisiológico. Quando a gente entra profundamente nos aspectos psicológicos, nós identificamos que existem alimentos que são completamente emocionais, são completamente afetivos. Então, o pão, por exemplo, para muitas pessoas, é um alimento que traz recordação da infância, da casa da avó, da casa da mãe, o café da tarde com café quentinho. Então, quando você fica longe desse tipo de alimento que traz uma memória afetiva, você começa a ter mais vontade, porque é como se você estivesse tirando aquela parte da tua história. E você, psicologicamente falando, sente falta disso. E você busca comer o alimento para ter, de uma forma inconsciente, essa memória. Esse lado afetivo sendo liberado, sendo sentido por você. Por isso que tem que ter muito cuidado com o tipo de alimentação que você faz. E uma coisa que eu sempre falo, a importância de ter um acompanhamento profissional. O acompanhamento profissional, ele não só desenvolve a dieta personalizada para você, para suas situações, condições, individualidade e necessidade, mas também ele te ajuda a entender aquilo que você está fazendo, ele te ajuda a superar os desafios que você vai encontrar no processo. E aí, nesse caso, o que estava acontecendo com essa paciente? E aí um outro ponto que isso também pesa muito no nosso processo, que é o quê? As datas comemorativas. As coisas que acontecem na nossa vida. Então a gente vai ter Dia das Mães, a gente tem Páscoa, a gente tem aniversário, a gente tem um evento do trabalho, a gente tem uma série de coisas sociais. Às vezes é o final de semana, vai no cinema, vai jantar com a família. Que, cara, quando você tá em dieta restritiva, essas coisas, elas se tornam um grande problema para você. No primeiro momento, talvez não se torne, mas conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando um peso, porque você não pode comer. E aí, aqui é que entra o problema maior. Por quê? Porque quando você tem resultado, beleza, você consegue ter motivação e disciplina o suficiente para superar até um determinado ponto. Só que, como eu falei, vai chegar um momento que o desejo e a vontade é tão grande que você naturalmente vai começar a
furar a dieta. Você naturalmente vai começar a beliscar uma coisinha, comer um pedacinho. E essas coisas, quando você está fazendo dieta restritiva, cetogênica, low carb, elas têm um peso muito grande no resultado. Então você começa a ter um resultado menor. Você passa a não ter mais resultado, dependendo, né, de quanto você sai da dieta. E veja, quando você está ali naquela situação que está conflitando com você quer comer, mas você fala não, e você consegue superar aquilo, mas no final do mês tu olha a balança e ela não mexe, isso é um soco no estômago. Isso é um abalo psicológico. Faz com que você comece a ficar o quê? Frustrada, desanimada. E quando você tem esse primeiro impacto emocional, você já perde metade das suas forças para superar os momentos seguintes. E é quando as coisas começam a é como se a gente faz, é como se fosse uma avalanche aos poucos caindo. Aonde você volta a ter contato com determinados alimentos, agora o teu psicológico já está mais fraco, você já não consegue ter tanta facilidade de dizer não, então você começa a aumentar essa frequência de comer fora, até que você literalmente já não vê mais resultado, já está desanimada, já está frustrada que você não está conseguindo dizer não para você e para os outros, e aí você desiste. E o caso dessa paciente estava basicamente nisso. E aí, o que a gente começou a trabalhar? Bom, primeira coisa é reformular toda a alimentação. Eu não sou adepto a esse tipo de dieta, eu sou adepto a uma alimentação que segue 3 grandes princípios. Primeiro, a gente tem que se preocupar com a quantidade de alimentos, com a combinação de alimentos que a gente está utilizando. Essas combinações, elas precisam estar pautadas em cima de desinflamar o intestino. Essa é a minha especialidade, é isso que a gente trabalha dentro da minha metodologia. Desinflamar o intestino, porque o intestino é o segundo cérebro do corpo. É ali que você absorve nutriente, é ali que você produz hormônio, é ali que você ativa mais o teu metabolismo. E se você tem um intestino inflamado, você está com tudo isso desequilibrado. Então a combinação dos alimentos que vão ajudar na desinflamação é o primeiro ponto de uma dieta bem estruturada. Depois disso, a gente entra no aspecto de quantidade. Eu preciso controlar a comida que eu como. Eu preciso ter uma assertividade na quantidade que eu estou fornecendo. Por quê? Porque o meu corpo ele tem uma necessidade. O seu corpo ele precisa de uma quantidade nutricional, de uma quantidade calórica para manter você viva, para fazer com que todas as reações do seu corpo aconteçam, para que o seu metabolismo funcione. Então, quando você não controla o que você come, quando você não tem uma precisão, e aqui eu estou falando de pesar os alimentos, isso pode ser algo talvez novo para você, você nunca fez, ou até absurdo, mas é verdade. Você vai acabar ficando naquela situação de relatividade. Você acha que você come uma quantidade. Você conduz uma forma de controlar que não é assertiva. E eu vou te explicar o problema disso de uma forma secundária. Então, o primeiro problema é que você não sabe o quanto você come. Você pode comer 100 gramas, ou você pode comer 150 gramas, ou você pode comer 50 gramas. Então, isso não te traz uma precisão. E quando você chega no final do mês, você não sabe exatamente o porquê o resultado ele não aconteceu. Então pode ser que você esteja comendo de menos, teu metabolismo desacelera porque você entra numa escassez nutricional, teu corpo entende que você está passando fome, reduz o metabolismo e entra no modo de acúmulo. Toda coisa que você come, um pouco a mais, ele vai estocar como gordura. O outro ponto é que você pode estar comendo demais. Então você come mais do que você gasta, você vai tender a ganhar peso. Ou você come a mesma coisa que você precisa, você não perde peso. Então esse controle alimentar que não segue um patamar de precisão te faz entrar nessa relatividade. E por fim, a gente fala de frequência alimentar. A frequência alimentar, ela é a quantidade de vezes que você come ao longo do dia. Dentro da minha metodologia, eu defendo 5 refeições ao dia. Por quê? Dois grandes motivos. Então, aqui, esses 3 elementos e a explicação que eu estou trazendo para você está mais baseado na parte intestinal, mas existe o ponto central desse vídeo que a gente ainda vai chegar, que é o que fez a minha paciente perder 2 quilos em 15 dias. E talvez para você isso seja pouco, talvez seja muito, né? Seja assim, cara, eu queria perder 2 quilos. E vamos falar assim, ó, 2 quilos de gordura, tá? Mas, diante da situação que ela estava, desesperada, que o peso dela não baixava, que inclusive só estava aumentando, começar a ver o peso perder foi uma coisa que deixou ela extremamente feliz. Ela está extremamente confiante, ela voltou para o eixo, o intestino dela está funcionando, ela está mega contente e agradecida por estar nesse caminho a partir de agora. Então, pelo sinal dela, foi uma coisa boa, então eu quis compartilhar porque também pode ser para você. Então, o que fez ela ter isso? Claro, foi toda essa estruturação? Foi, mas algo
antes disso aconteceu. E eu vou te explicar. Mas vamos voltar aqui com relação à frequência de refeições. Então, por que 5 refeições para mim é o ideal? Não são 4, não são 6 e não são 3. Porque quando a gente tem essa frequência de 5, nós estamos aumentando a oportunidade de estimular mais o intestino a funcionar. Então aqui a gente tem um primeiro elemento que ajuda no destravar do intestino. A gente tem a oportunidade de aumentar a nutrição que a gente tem nas refeições, porque quanto mais comida você bota no prato, menos o seu corpo é capaz de dar conta de absorver tudo aquilo. Então quando a gente fraciona essa alimentação, a gente tem menores porções e o corpo ele dá conta de absorver quase que tudo. E aí você pode agora chegar e falar para mim, Lucas, então por que você não come 6 vezes, 7 vezes? Primeiro, isso não é prático para muita gente. Segundo, quando a gente olha o nosso organismo, como funciona o nosso organismo ao longo do dia, a gente vê que ele tem muita eficiência, ele responde muito bem no período da manhã, e no período da noite ele começa a entrar numa ineficiência, podemos dizer assim, de processar os alimentos. Então é onde no período da noite ele começa a entrar no estado de sono, né, de preparação do sono, que o metabolismo reduz, que o processo digestivo reduz, o processo absortivo reduz. Então não faz muito sentido você comer várias vezes, mais de 5 vezes ao dia. Porque chega um determinado momento que é muito melhor você entrar no estado de jejum, que você já vai dormir com o estômago vazio, com o intestino já quase livre, porque aquele alimento ele já foi, né, já teve o esvaziamento intestinal, e você tem os benefícios do jejum no sono. Então as 5 refeições elas são extremamente válidas nesses pontos, tá? Ponto. Mandei ela fazer essas coisas, passei o cardápio para ela e fiz toda essa personalização de acordo com aquilo que ela necessitava. E aí vem o ponto central desse vídeo. Eu espero que você ainda esteja comigo. Gostou da minha caneca de gatinho? Deixa aí nos comentários. Bom, como eu falei, ter o cardápio na mão, ter a suplementação, ter tudo do melhor, não vai fazer diferença se uma coisa não tiver ativa. Se uma coisa não estiver funcionando, que é o comportamento. A partir dali eu falei assim para ela, Viviane, eu preciso que você faça por 15 dias tudo que está no cardápio. O que é fazer tudo que está no cardápio? Então, se você tiver um cardápio, se você tiver um acompanhamento nutricional, ou se você foi no nutricionista e tem um cardápio aí, você vai se aproveitar do que eu vou falar. Seguir o cardápio é você pegar o cardápio. Então vamos lá. Vou pegar aqui o cardápio. Você vai pegar o cardápio. Você vai primeiro imprimir, né? Você tem que imprimir o cardápio, beleza? Pegou o cardápio? Você vai falar assim, ó. Você vai fazer assim. Café da manhã. O que eu tenho que comer no café da manhã? Aí você vai ver. Alimento por alimento. Quantidade. Beleza. Se você tiver mais de um café da manhã, eu geralmente passo 3 opções para não ficar muito monótono. Dependendo, às vezes até passo 4. Isso vai muito do paciente para paciente. Mas se você tiver mais de um, você vai observar os outros e você vai falar assim para você: qual que eu vou comer? Qual que é mais preferível para mim? E você vai escolher. E você vai seguir aquilo ali à risca. Não fica boiando nas 4 opções. Se você conseguir, de preferência, opta por fazer apenas um durante uma semana. Eu gosto disso, eu gosto de me preparar psicologicamente para a semana. Então, uma semana é um só café da manhã. Ah, Lucas, mas eu tenho enjoo. Então faz 2. Escolhe 2, só 2. O resto deixa de lado. Quanto menos opções você tem na tua cabeça, quanto menos a informação você armazena aqui, menos chance de você ter dúvida. Menos chance de você acordar e falar, qual o café da manhã que eu tomo? Aí tu fica pensando. Cara, seja direto. Por isso que eu gosto de botar só um. Porque aquilo, pronto, acabou. É até mais fácil para você organizar isso e se planejar. Então, olhou o café da manhã? Pronto. Beleza. Agora eu vou para outra refeição. E você vai fazer isso em todas as refeições. Isso é um preparo psicológico. Então aqui a gente está na primeira etapa. É como se você tivesse saído do nutricionista, pega o cardápio e está dando uma revisão. Eu estou preparando minha mente, eu estou começando a trazer essa informação para já armazená-la. Isso que eu estou te falando, a ciência comprova, tá bom? Esse tipo de comportamento, de ação,
Ela te ajuda a ter mais disciplina em executar o cardápio. Depois que você fez essa primeira absorção da informação do cardápio, agora você vai começar a se organizar. Então você vai no mercado, compra os alimentos que você vai ter que comer, né? Você já escolheu as refeições, então você já sabe quais alimentos você vai ter que comer, já coloca lá, já faz o planejamento. Você vai cozinhar todo dia, se você vai cozinhar no final de semana, se você vai levar o almoço, enfim, você já faz todo o planejamento. Fez isso, agora vai executar. Quando você for executar, e aqui é uma dica mestra, não confie naquilo que você acha. Ah, não, é isso aqui. Não, pega o cardápio e olha a quantidade, mesmo que você já saiba. Faça isso na primeira semana, todo dia, todas as refeições. Porque o que eu mais vejo dentro do meu das meus atendimentos é na hora que eu tenho um retorno com a paciente, eu pergunto, e aí? Me fala aí, qual café da manhã você escolheu? Ah, eu escolhi esse. Você comeu o quê? Aí ela fala, 1, 2, 3 alimentos. O quarto, ela não falou. Aí eu pergunto, ué, e a fruta? Ué, tinha fruta? Ela esquece. E quando você deixa de fazer uma coisa que está no cardápio, você está desequilibrando toda a estratégia. Porque cada alimento, cada combinação, cada refeição, cada quantidade foi pensada estrategicamente. Tem um efeito ali. Não ache que é besteira. Não ache que aquilo ali não vai fazer diferença. Vai fazer muita diferença. Então, isso faz com que você comece a ter mais repetição da informação e isso fique armazenado na tua cabeça e você depois não falha, de jeito nenhum. É um hábito. Todo comportamento, quando feito rotineiramente, se torna um hábito. E quando se torna um hábito, é automático. Então, por 7 dias, você vai olhar o cardápio todos os dias, cada refeição, para que você garanta que você está comendo os alimentos que está ali nas quantidades que você precisa. Foi isso que eu falei para ela. Siga o cardápio durante 15 dias para que a gente mude esse padrão que você está nesses últimos meses de fazer a dieta, de não perder peso, de se matar na academia e continuar com o mesmo peso e não aguentar mais porque você fala não para tudo, que não pode comer e quando não vê resultado fica frustrada, quando vai vestir uma roupa, a roupa não entra. Para a gente quebrar isso, eu preciso do seu comprometimento comigo para fazer durante 15 dias, sem colocar nada que está no cardápio, sem furar a dieta. E aí ela me falou, Lucas, eu preciso de uma coisa. Olha só como é diferente você ter um acompanhamento. Eu falei, o que você precisa? Ela falou, Lucas, todo final de semana, eu e meu marido sentamos para tomar uma taça de vinho, uma garrafa de vinho. A gente divide uma garrafa, mas eu nem sempre tomo meia garrafa. Eu tomo uma taça, no máximo 2. Por favor, não tira o vinho de mim. Eu falei, beleza, a gente vai ter o vinho ali, mas vai ser só o vinho. Você vai jantar e depois você vai tomar sua taça de vinho. Você não vai comer nada além do que está na dieta. Vai tomar sua taça de vinho todo sábado. Beleza, Lucas, combinado. E aí ela foi e começou a executar. Como ela estava tomando um remédio que tinha diurético, isso é muito interessante. O peso dela, ela estava pesando 90 quilos. Ela subiu para 91 quilos. Nos 3 primeiros dias ela subiu o peso. E aí ela falou, ó, meu peso subiu, mas eu tô fazendo. Eu falei, fica tranquila. Isso é natural do diurético. Desequilibrou, né? Você estava tomando diurético, o corpo estava acostumado a eliminar a água porque tinha um remédio fazendo esse efeito. Como você tirou, ele agora está desequilibrado, ele vai entrar num modo, né, de equilíbrio. E aí eu falei até para ela usar uma estratégia que eu aprendi no fisiculturismo que a gente utiliza para desidratar de uma forma natural, que é o quê? Aumentar o volume de água. Então eu falei, ó, nos próximos 5 dias, beba todos os dias 4 litros de água. Porque quando você toma muita água, essa água ela entra como o excesso de água entra como um diurético. O corpo ele precisa eliminar, tá entrando muita água. Então isso é até uma grande dica aqui para você. Quer eliminar a retenção? Bebe mais água. Para de gastar dinheiro com diurético de farmácia, diurético natural, chá. Cara, só beber água. O melhor diurético que você pode ter, barato, que você não gasta nada. E aí ela começou a fazer 4 litros de água. Falei até para ela misturar um pouquinho de chá, tomar 1 litro de chá, 3 litros de água, para facilitar, né? Chá diurético, então é bom também. Depois de 3 dias, o peso dela começou a baixar. Então na primeira semana ela saiu de 90 e já foi para 89.
Ao longo das. Na verdade, foi para 89, é isso mesmo. Na segunda semana, ela começou a sair dos 89. Ela começou a baixar, né? Então ficou 89 na verdade, essa primeira semana ela saiu do 90 e foi 89,7, 89,4, foi ao longo da semana. E depois, na segunda semana, ela entrou na casa dos 88. 2 quilos que ela perdeu. E aí a gente teve um retorno, porque dentro do meu acompanhamento, que eu faço com as minhas pacientes 3 meses, a gente tem uma consulta a cada 15 dias. Então a gente tem a consulta principal, onde a gente faz toda uma avaliação, todo um entendimento, e a gente faz uma consulta de feedback. É uma consulta mais rápida, né, que é a cada 15 dias, para eu avaliar como foi aquele período. E aí tira dúvidas pontuais, faz alguns ajustes conforme a necessidade e vai continuando. Como se fosse um checkpoint. E aí nessa consulta, ela me relatou isso. Ó, perdi 2 quilos, tô mega feliz, já tô me sentindo melhor, tô com mais energia, cara, tô comendo bem, porque ela não comia nada. Ela não comia nada. Então ela estava comendo arroz, estava comendo aveia, fruta, alimentação simples, né? Mas caramba, quando você não come nada e você passa a comer, cara, aquilo ali vira uma coisa maravilhosa. E uma alimentação simples, simplesmente palatável, né? Então ela podia tomar leite, ela não tinha problema com leite, então ela tomava leite, iogurte, frutas, como eu falei, enfim, maravilha a dieta dela. E no final de semana tomava o vinhozinho dela. Coisa que, cara, ela tava fazendo antes com peso na consciência. E aí, o que de fato fez com que ela conseguisse seguir a risca? Se comprometer em agir como eu pedi e como nós precisamos seguir. Porque perceba uma coisa. O que é o comportamento? É a ação que a gente tem. Quando você olha para você hoje, como eu falei no início desse vídeo, se você for observar os comportamentos que você tem, as ações alimentares, vamos botar assim, as escolhas alimentares, as decisões, você vai perceber que tem muita coisa totalmente desalinhado com o objetivo que você quer, que é emagrecer. Então, sei lá, você não tem uma organização alimentar, você não se preocupa com o que você vai comer, você come de acordo com a tua vontade, com a tua fome, com a tua emoção, enfim, você não tem isso. Quando você vai escolher, você escolhe aquilo que você está com vontade de comer, que vai te dar mais prazer. Então, essas coisas, elas te levam a ganhar peso. Só que essas escolhas, por já fazerem parte da sua vida durante um tempo, elas já se tornam você. Você é uma pessoa que tem um padrão de ações alimentares, tá? Um padrão comportamental que segue esse modelo. Não se preocupa com a tua alimentação no quesito de, por exemplo, vou me organizar aqui para comer as 5 refeições. Não, você não tem isso. Você não se preocupa muito com a qualidade. Cara, é o que tem agora? Então vamos ver. Ah, no jantar eu consigo melhorar. Ou no almoço eu consigo. Mas o resto é o que tem. É o teu padrão e tá tudo bem. O que eu quero que você entenda é que existe um padrão de comportamento. E esse padrão, se você observar, ele se repete com frequência. Então, quando você começa um processo de emagrecimento, você está fazendo o quê? Debaixo dos panos, vamos dizer assim. Você está tendo que mudar um padrão para um outro padrão. Você está tendo que deixar de ter comportamentos específicos que você tinha, que você estava acostumada, para você ter novos comportamentos. Então agora você vai precisar ter uma organização alimentar. Você vai precisar olhar para aquilo que você vai comer. E você precisa comer alimentos específicos que você já tem em casa, mas que agora vai ser intencional. Olha, café da manhã eu vou comer esse alimento. Tá aqui no cardápio. É isso que eu tenho que seguir. Antigamente você, tô afim de comer isso não. Nem come. Tô afim de comer? É isso aqui. Aí você come aquilo ali. Eu costumo dizer que esse tipo de ação é como se a gente fosse uma marionete da vida. Uma marionete das nossas emoções. Uma marionete das circunstâncias. No meu trabalho, tem muita gente que eu atendo que às vezes almoça no trabalho. O trabalho é o que dá comida, né? Tipo, hospital. Hospital tem muito disso. Então, no meu trabalho, Lucas, poxa, nem sempre é frango grelhado. Às vezes é frango frito. Nem sempre tem uma proteína boa. Às vezes é peixe à milanesa. O que é isso? Eu tô sendo marionete com a circunstância. O meu trabalho, ele comanda o que eu vou comer. Tá errado. Se você quer ter um corpo magro, tá errado. Você tem que ter comando na sua alimentação. Então, por trás do emagrecimento é isso. É o comportamento que dita. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, ó. Emagrecer não é sobre alimento.
é sobre comportamento. Porque antes de você botar o alimento na boca, você tem que pegar o alimento e botar na boca. É uma ação. E você pode pegar um chocolate e comer um quadrado. Agora, você pode pegar um chocolate e comer uma barra inteira. Veja, é o mesmo alimento, só que o comportamento é o que vai ditar se ele vai te prejudicar ou não. Percebe? Percebe que esse lance de terrorismo nutricional, que o alimento X, Y, Z não pode comer, isso é uma grande fatalidade que as pessoas fazem, porque você começa a achar, você que não tem conhecimento, começa a achar que aquilo é um problema, só que aquilo não é o problema. O problema é como você faz aquilo num conjunto de vários tipos de alimento, de vários tipos de conduta. Entendeu? Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a levar mais a sério as tuas ações com relação à dieta. E por isso que a dieta ela tem que estar dentro da tua realidade, respeitando a tua individualidade. Porque às vezes você odeia brócolis. Por que você vai comer brócolis? Não faz sentido nenhum. Você pode comer abobrinha. Às vezes você ama abobrinha. Pra que eu vou colocar brócolis pra você comer? Pra você desistir lá na frente? Não, não precisa. Às vezes você ama pão, mas você não come pão porque falaram pra você. Tive um atendimento, inclusive, com esse exemplo. O paciente, ele amava pão. Aí ele não comia pão no café da manhã porque ele achava que era engordar, porque as pessoas falavam pra ele que ele tinha que tirar o pão. Aí ele passava o café da manhã, ele só tomava um café, chegava no almoço, comia um frango grelhado, igual borracha que ele não gostava. Lucas, eu como legumes com frango que eu odeio, eu gosto mais de sobrecoxa. Mas beleza, eu tô levando. Então veja, ele sofria no café da manhã, sofria no almoço, sabe o que ele fazia quando chegava em casa, na tarde? Ele viu o pão fresquinho que tinha em casa, por causa da esposa. Ele comia 4. Ele comia um, ele falou só vou comer um. Quando comia um, vem aquele prazer. Cara, ele tava sofrendo desde manhã cedo, com fome, desejo. O que acontecia? Comia 4. Aí, não funciona. O pão é o problema? Não. O problema é que ele não estava sabendo utilizar o pão. Ele não tinha um plano. Então, isso faz com que você comece, inclusive, a ter mais tranquilidade. Porque não é sobre o alimento. É sobre como você está utilizando esse alimento. E quando você tem um cardápio, esse cardápio ele já é. Eu falo que é a melhor ferramenta que você pode ter. Quando ele, claro, está adequado à sua realidade, às suas necessidades, ao que você precisa. Mas isso vai te ajudar a ter um resultado muito mais rápido. Vai te proporcionar ter benefícios que talvez você não tenha há anos. E são coisas simples, como voltar a fazer cocô todo dia. Não ficar sofrendo com estufamento. Poder voltar a vestir uma roupa. Cara, isso em 15 dias você consegue. Em 7 dias você já vai se sentir melhor em vários aspectos. E hoje você não está conseguindo isso justamente porque os seus comportamentos não estão alinhados. Por quê? Talvez porque a dieta, você nem sabe o que você está fazendo, você está pegando várias dicas. Talvez a dieta não esteja alinhada para você. Talvez você não tenha um acompanhamento. Você foi até no nutricionista, mas você tem várias dúvidas, várias dificuldades e o nutricionista não está te ajudando. Seja porque ele não dá o suporte, seja porque você não está perguntando. Entende? Então o que eu quero trazer com essa história dessa paciente é que existe o lado nutricional? Sim. Extremamente importante, principalmente quando a gente fala de desinflamação intestinal, que é um dos pontos que eu mais defendo dentro da minha metodologia e que eu digo que para mulheres que têm, principalmente acima dos 40, tem que desinflamar o intestino. Mas, para eu desinflamar, eu preciso focar no meu comportamento. Eu preciso aprender a agir. Então, para você que está aqui hoje me assistindo, já passou no nutricionista, tem um plano alimentar? Vai nele. Se for antigo, tenta ir nele. Vamos começar a dar espaço aqui. Olha para ele e faz exatamente isso que eu falei para minha paciente e que eu te expliquei anteriormente. Se compromete a fazer por pelo menos 7 dias, porque você vai ver resultado em 7 dias. E aí vai te motivar a se manter. Se o plano alimentar ele não for uma coisa que dê para você fazer, aí eu vou te falar para ir no nutricionista. Vai ser a melhor coisa que você faz. Não pega cardápio da internet, porque vai ser um tiro no pé. Vai no nutricionista. Inclusive, se você quiser que eu seja o teu primeiro e último, ou o teu último nutricionista, aqui embaixo tem um link para minha consulta. Você vai entrar em contato no WhatsApp e eu vou te mostrar como que meu trabalho funciona, como que eu faço os valores, e a gente já marca essa consulta e a gente já vai desenvolver isso. Mas, você vai precisar de um cardápio. Lucas, eu não tenho um cardápio, pelo amor de Deus, me fala o que eu preciso fazer pelo menos agora, até eu entrar em contato com você ou com outro nutricionista. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Você vai pegar e vai anotar por 2 dias
tudo que você está comendo. A gente chama isso de recordatório alimentar. Você com certeza já tem uma ideia do que é bom e do que é ruim para você. Então você sabe que de manhã cedo, comer um pão com ovo é melhor do que você comer, sei lá, pão de queijo. Se você não sabe disso, está sabendo agora. Você vai anotar tudo que você come. Depois de 2 dias, você vai olhar para essas anotações, esse recordatório, e vai avaliar. Diante da tua visão, seja sincera com você. O que você acha que está mais condizente com o teu emagrecimento e o que não está condizente? Então, eu já te trouxe 3 elementos que compõem um plano alimentar perfeito. Combinação dos alimentos, quantidade e frequência. Então você vai ver o que você está comendo. Então a qualidade, a combinação. Você vai conseguir intuitivamente, com certeza, confia. Olha para aquilo ali. Cara, seja sincero. O que tem a ver aqui com o meu emagrecimento? Você vai começar a ver que tem um monte de coisa. Ah, eu comi um bolo aqui, eu comi uma bala, eu comi um biscoito do meu filho. Essas coisas não tem nada a ver. Tira. Então você já vai começar a ver que comportamentos que você tem no dia de beliscar vai ter que tirar do teu dia a dia. Não existe mais esse lance de beliscar. E eu falei pra você que 5 refeições é o ideal. Então você já vai ver. Você faz 5 refeições? Se não fizer, você já pode adaptar por aqui. Já começa a encaixar 5 refeições. Provavelmente você faz 3, provavelmente você faz 4. Se você faz 3, é só você botar um lanche da manhã e um lanche da tarde. Se você faz 4, provavelmente você falta um lanche ou da manhã ou um lanche da tarde. Se você não janta, vai precisar jantar, e jantar não é necessariamente comer comida, tá? Eu não vou trazer detalhes sobre isso, porque não é o objetivo do vídeo. Se você quiser mais detalhes, como que você pode, na minha consulta eu posso te ajudar e adequar para você tudo que você precisa, sem você ter trabalho nenhum. Então essa é o que você vai fazer. Vai olhar, ver, tira, já adequa ali as refeições, a estrutura, 5 refeições. A segunda coisa que você vai olhar é quantidade. Quanto que eu estou comendo? Quanto que eu estou comendo? Aí você vai ver se você anotou a quantidade certa. 2 colheres e tal, não sei o que. Se você anotou isso, porque às vezes você botou nem frango, você botou arroz e frango, você não botou nem quantidade. Olha para você observar como você estava no automático. Então ali você vai ter a quantidade. 2 colheres. Beleza. Pronto. Agora o que você vai fazer? Por 7 dias, você vai seguir exatamente aquilo que está escrito. Só que agora, você vai pesar. Então você vai comprar uma balança. E na hora que você for comer, você vai colocar o prato na balança e você vai colocar a quantidade em medidas caseiras que você botou lá. Então, se são 2 colheres, você vai pesar 2 colheres, vai ver quanto que tem e vai anotar. Que aí você vai conseguir ter clareza sobre a quantidade que você realmente está comendo. Frango, um pedaço médio de frango. Você vai botar lá um pedaço médio. Quanto tem gramas? 80 gramas. Ótimo. 83, bota lá. Você vai fazer isso com tudo que você faz. Você come. Você vai ter clareza. Faça isso por 7 dias. Fez isso? Você vai ver o resultado. Você vai ter que se pesar, é óbvio. Né? Você vai ter que se pesar para você fazer um comparativo. Você vai ter que, de preferência, pega uma roupa que talvez não entre ou talvez esteja apertada. Bota de lado lá, porque em 15 dias, vamos botar assim, 15 dias, 7 dias é o preparo todo, já vai estar começando a fazer, mas do 8º ao 15º você vai literalmente entrar com força total nesse planejamento. Mas, como eu falei, você pode evitar todo esse trabalho e ter um plano personalizado para você através da minha consulta. Então, se fez sentido esse vídeo, curte aí para eu saber que gerou valor para você. Se você conhece alguém que está precisando escutar isso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, vai me ajudar a ajudar mais pessoas e você também vai me ajudar a crescer aqui no YouTube. E se fez sentido para você ter um acompanhamento, ter um profissional te ajudando, será um prazer eu estar com você nessa jornada e garanto para você, eu serei seu último nutricionista. O link da minha consulta está aqui embaixo e é isso. Te vejo no próximo vídeo.